Olá, que excelente ter a companhia de todo mundo para mais uma análise visual de hoje. Nós vamos entrar de cabeça e dissecar uma daquelas questões de direito constitucional que costumam dar um nó na cabeça de muita gente. O nosso alvo será o perfil institucional e as atribuições do Ministério Público. Passo a passo, a gente vai transformar um texto super denso e confuso em uma compreensão total e cristalina. O raciocínio jurídico necessário para gabaritar esse tema vai ser construído aqui e agora. O nosso desafio de hoje vem direto da questão 61 do Exame Nacional dos Cartórios, novinha, de 2025. E por que trazer essa questão específica? Porque dominar esse formato de cobrança é, literalmente, o que separa quem passa de quem fica pelo caminho nos concursos de alto nível. Não se trata mais de só decorar a lei seca, mas de sacar como as bancas examinadoras criam aquelas pegadinhas sutis usando a jurisprudência mais recente. Dá só uma olhada na densidade do enunciado. O cenário fala sobre um grupo de estudos, lá no Conselho Nacional do Ministério Público, montando um anteprojeto de lei para detalhar as atribuições da instituição. É aquele tipo de texto longo feito de propósito para cansar a cabeça logo de cara. A mera complexidade inicial já é um filtro enorme na hora da prova. Mas sem desespero, a gente vai quebrar esse monstro em conceitos jurídicos super fáceis de digerir. Mas antes de sair julgando as propostas da banca, a gente precisa dar um passo atrás e ancorar a nossa discussão em solo firme. E esse solo é o artigo 127 da Constituição Federal. O texto dele é a regra de ouro de onde tudo deriva. Ele deixa claro que o Ministério Público não é um mero apêndice do governo, é uma instituição permanente, totalmente essencial à função jurisdicional do Estado. Essa é a grande premissa do jogo. E na prática, o que isso significa? Significa que o Ministério Público tem algumas incumbências primordiais super bem definidas na Constituição. São missões como a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis e, claro, do patrimônio público e social. Ter esse raio-x na mente é um mapa perfeito para navegar pelas alternativas sem cair em armadilhas. Bom, vamos para a primeira proposta discutida na questão. Ela diz que a ação civil pública somente poderia ser ajuizada por instituições dotadas de legitimidade constitucional. Olha essa palavra somente aí, piscando como um alerta vermelho. Em provas desse nível, restrições tão absolutas assim quase sempre escondem uma inconstitucionalidade. E é exatamente o caso aqui. Essa afirmação é factualmente incorreta. E por que está errado? É só consultar o parágrafo 1º do artigo 129. O texto constitucional é cristalino ao dizer que a legitimidade do MP não impede a de terceiros nas mesmas hipóteses, seguindo o que diz a Constituição, prestem atenção, e a lei. Ou seja, as leis infraconstitucionais, como a própria Lei da Ação Civil Pública, podem muito bem conferir legitimidade para outras entidades, tipo associações civis ou sindicatos. Não é um clube exclusivo do texto constitucional de forma alguma. Avançando para a segunda proposta, ela diz que o Ministério Público poderia ajuizar ações defendendo interesses individuais de natureza patrimonial, desde que apresentem relevância social. Parece um pouco esquisito se a gente pensar só na teoria básica, né? Mas, por incrível que pareça, essa afirmativa está perfeita. Ela é absolutamente verdadeira e constitucional. O grande pulo do gato aqui se chama jurisprudência do STF. Se a gente lê friamente a Constituição, encontra a palavra direitos indisponíveis. Só que o Supremo Tribunal Federal pegou isso e expandiu de forma pacífica. Hoje, é reconhecido que o MP pode, sim, tutelar direitos individuais homogêneos, mesmo aqueles que são patrimoniais e teoricamente disponíveis, contanto que haja uma massiva relevância social envolvida. Pensem nos grandes casos de direito do consumidor em massa ou direito à saúde. É a lei evoluindo pelos tribunais. Aí chegamos na terceira e última proposta do enunciado. Ela alega que a defesa do patrimônio público não consubstanciaria a obrigação primígena, mas seria uma obrigação secundária, exigindo a demonstração da omissão de outro órgão. Pessoal, isso aqui é uma verdadeira heresia jurídica. Tentar classificar uma função tão vital do Ministério Público como meramente secundária ou subsidiária é um erro gravíssimo. A prova irrefutável desse erro está lá no inciso 3 do artigo 129 da Constituição. Defender o patrimônio público e social é, de forma inegável, uma obrigação primígena, é direta, originária e principal. O Ministério Público atua como um legitimado autônomo. Ele não precisa ficar sentado esperando provar a omissão de um município ou estado para poder trabalhar e defender a sociedade.
Com esse raio-x completo das 3 propostas, a eliminação das alternativas vira uma questão de pura lógica. A opção A cai logo de cara porque tenta validar a primeira proposta, a opção C cai pelo mesmo motivo e ainda adiciona a terceira que acabamos de ver que é um absurdo. A opção D também está fora por incluir a 3. E a opção E cai por dizer que todas estão certas, validando as escancaradamente inconstitucionais. Uma a uma as alternativas vão sendo derrubadas. Isso nos guia diretamente para a única conclusão inevitável: a alternativa B é o gabarito oficial e inquestionável. Apenas a proposta 2 carrega a interpretação jurídica correta, firmemente amparada naquela evolução jurisprudencial fascinante do STF sobre a relevância social. Para fechar nossa exploração de hoje, fica uma reflexão gigantesca no ar para os próximos desafios. A mera leitura da lei seca já não é suficiente. A compreensão profunda de como o Supremo Tribunal Federal interpreta e expande o texto constitucional é o verdadeiro diferencial competitivo de quem quer dominar o direito de verdade. Muito bacana ter a companhia da nossa audiência em mais um raciocínio estruturado como esse. Que essa lógica impulsione com força total as próximas rodadas de estudo. Até a nossa próxima análise.